Pronto, iniciamos nossa gravação. Torcer que ele funcione direitinho até o final da aula. Vamos lá. A gente parou aqui. A gente estava falando sobre o algoritmo de Euclides, que é justamente o teorema que afirma que se você tem um dividendo B e se você tem um quociente ou um divisor A, então existe um único quociente Q e um único resto R, tal que esse resto ele é maior ou igual do que zero e ele é menor do que esse número A, se esse número A for positivo. Se ele for negativo, a gente pode dizer que ele é menor do que o módulo de A, só para garantir que a gente está trabalhando só com números positivos, tá? Então, na nossa demonstração a gente tomou o A como sendo positivo, porque aí generaliza-se para qualquer número depois, ok? Bem, mas o nosso resultado poderia colocar, por exemplo, o módulo aqui, e tudo bem. Aqui a gente tomou ele positivo durante a demonstração. E aí a gente demonstrou esse fato, né? Demonstrou a existência do quociente e do resto, e a unicidade. Só existe um quociente e só existe um resto com essas condições, né? E a gente conseguiu provar isso. Aí a gente parou aqui justamente do exemplo em diante, né? Como é que a gente usa a ideia do algoritmo de Euclides para identificar os quocientes e restos para encontrar. Lembre-se, dado um número A e dado um número B, eu encontro um quociente e um resto. Eu posso encontrar mais de um se eu não estabelecer que o resto tem que ser positivo, certo? Positivo e menor do que o módulo do divisor. O que faz com que o quociente e o resto sejam únicos é porque eu exijo que o resto seja maior ou igual que o zero e menor do que o módulo do divisor. Se eu não colocar essa obrigatoriedade, eu encontro mais de uma resposta. Então, fica atento a isso. Bom? Então, vamos a esse primeiro exemplo. Então, nesse primeiro exemplo, ele quer que a gente fale sobre o resto da divisão de 97 por 6. Aí ele esclarece. A gente viu que quando você vai dividir o quociente, o dividendo pelo divisor, você encontra o quociente e o resto. A gente viu o seguinte, que esse resto ele vai ser maior do que um certo múltiplo, né? Um certo múltiplo do que, né? Vai ser um Q1, Q vezes A, né? Q1 vezes A, e vai ser menor do que um certo Q2 vezes A. Então, o resto vai estar preso entre dois múltiplos de A, né? Então, quem é o nosso A aqui? O nosso A é o 6. O nosso B é o 97. Então, quando a gente vai olhar os múltiplos de 6, aí a gente tem 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, assim por diante. Aqui nós estamos na posição 6 vezes 16, 6 vezes 16, 6 vezes 17. Então, como eu quero saber da divisão de 97 por 6, o 97 vai estar aqui no meio, né? 97 vai estar aqui no meio. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que o 97, ele vai ser igual a um certo quociente vezes o 6 mais o resto. E esse resto aqui, ele vai estar aqui, ó. Na verdade, o Q vezes 6 vai estar por aqui, entre o 96 e o 102. Então, o 97, ele vai ser esse 96 aqui, mais esse resto, né? A gente vai encontrar o resto fazendo isso daqui. Encontrando, na verdade, não, porque aqui o resto seria 1, né? O 97, melhor falar do resto. O resto, ele vai estar aqui entre 6 vezes 16, agora tá certo, né? E vai estar menor do que o 6 vezes 17. É assim que eu digo? Acho que não, acho que essa informação aqui está ruim de ser dita dessa maneira. Deixa eu tentar melhorar. Vamos seguir a escrita dele, que eu acho que vai estar mais organizado. O número 97 está entre, melhor, né? 96, que é 6 vezes 16, e 102, que é 6 vezes 17. Isso já nos dá o quociente, que é 16, né? Ou seja, quando eu dividir
97 pelo 6, eu já sei que o quociente é 16. Então estou com o resto aqui. Então o que eu tenho é que o 97, agora organizei a ideia, ele é igual ao 16 vezes 6 mais o resto. Ok? 16 vezes 6 mais o resto. Tá. Então, quando você faz isso, aí você isola o resto, como ele fez aqui, ó. Aí você tem que o resto vai ser igual ao 97 menos o 16 vezes 6. De fato, o resto vai ser essa diferença. 6 vezes 16, 97 menos 6 vezes 16. 6 vezes 16 dá 96. Portanto, você encontra o resto igual a 1. Tá? O resto, de fato, é 1. Então, é como eu falei antes mesmo, né? Você tem um quociente vezes o divisor e o resto vai estar entre dois possíveis quocientes. Na verdade, o quociente é sempre esse menor vezes o divisor. Então, no nosso caso aqui foi 17 vezes 6 e aqui foi 16 vezes 6 e o resto está no meio. Tá? O resto ficou no meio e no nosso caso aqui foi exatamente 1. Pronto, então é só para poder utilizar essa linguagem, né, do dividendo, do divisor e do resto, para ficar claro para vocês que o resto está sempre morando entre dois múltiplos do divisor. Foi o que a gente viu aqui. Bem, aí uma observação. Antes temos o exemplo 7. Exemplo 7. Bem, na divisão euclidiana de menos 345 por A, o resto é 12. Aí ele pede, por exemplo, para determinar os possíveis valores de A, os possíveis valores dos divisores. Ou seja, a gente está acostumado a pensar isso assim, né? Eu vou ter o menos 345 e eu vou estar dividindo isso por um certo A. Eu sei que esse A é um cara maior do que 0 e eu tenho aqui um quociente. E aí o resto vai ser 12. O resto é 12. Ele quer saber quais são os possíveis valores de A nessa circunstância, né? O que a gente tem pelo algoritmo de Euclides é que o dividendo, menos 345, ele é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, mais 12. Ou seja, você tem aqui que menos 345 menos 12, né, passando o 12 para o outro lado, vai ser igual ao quociente vezes o A. Ele quer que a gente determine valores de A. Consequentemente, a gente vai determinar também valores para Q. Então, fazendo isso, né, passando o 12 para o outro lado, foi o que ele fez aqui. Passando o 12, você tem 357. Então, isso daqui é menos 357, que vai ser igual a Q vezes A. Foi a continha que ele fez aqui. Ou A vezes Q, tanto faz, né? Então, sendo o A maior do que 12, né? Porque você tem que o resto, né? O resto, 12, é um cara menor do que o divisor e maior do que 0. Maior ou igual que 0. Então, a gente tem que o A é um cara maior do que o 12. Bem, aí como é que eu encontro as possibilidades para A? O número que eu tenho é o menos 357. Né? O número que eu tenho é o menos 357. Então, eu vou pegar o 357, já que ele vai ser Q vezes A, né? Q vezes A, claro, desconsiderando aqui o sinal, vai ser Q vezes A. Então, eu devo olhar quais são os possíveis divisores do 357. Como é que eu faço isso? Eu saio fatorando, né? O menor número primo que divide o 357 é o 3. Deixa eu ver, 3 por 3 dá 1, baixo 5, 5 por 3 vai dar 1, sobram 2, 27 por 3, 9, dá 119. 119 não é divisível por 3, bem, pode ser divisível por 7, e né? 11 por 7 vai dar 1, vai sobrar 4, 49 por 7 vai dar 17, então, né? 7 vezes 7, 49, vão 4, 7 vezes 1, 7, 4, 11. Pronto, deu 17. E 17 é primo. Então, ótimo. Terminou nossa fatoração aí, né? Terminou nossa fatoração aí.
vai dar 1. Então, as possibilidades do 357, sem considerar o sinal, ele ser um A vezes Q, vou colocar só para a gente não escrever um problema diferente do que a gente quer. Para ter esse produto, esses números eles podem ser o 3, né? Por exemplo, o A pode ser o 3, o A pode ser o 7, o A pode ser o 17, o A pode ser 3 vezes 7, ou o A pode ser 3 vezes 17. A questão é que, como o A ele é maior do que 12, então ele pegou primeiro aqui a possibilidade do A ser o próprio 357, que é maior do que 12. Aí se o A aqui for 357, o Q tem que ser menos 1. Foi uma possibilidade que ele pegou, né, que seria o produto de todo mundo, 3 vezes 7 vezes 17. A outra possibilidade, ele pegou o A igual a 17, né, já que o A não pode ser menor que 12, ele não pegou nem o 7 nem o 3. Aí ele pegou o A como sendo 17. Quando ele pega o A sendo 17, ele tem o Q como sendo menos 21. Ou seja, ele pega o 357, divide por 17 e encontra 21. Como é negativo e o A é positivo, então o Q é que tem que ser negativo. Aí depois ele pega 3 vezes 7, que é um número maior do que 12 também. Então 3 vezes 7 dá 21. Aí ele pegou a possibilidade do A ser 21. Se o A for 21, né, aqui a gente já tinha visto que 17 vezes 21 dá o 357, e aqui vai dar 21 vezes 17, ou seja, o contrário. Como tem que ser negativo, o negativo fica no Q, porque ele quer um A positivo. E a outra possibilidade é o 3 vezes 17. 3 vezes 7, 21. Com 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Então, a possibilidade do A ser 51. Se o A for 51, o Q é menos 7. E a outra possibilidade é quando você faz 7 vezes 17, que dá 119. Se o A for 119, você tem Q igual a menos 3. Então, nessa fatoração, ele pegou todas as possibilidades, né? O produto de todo mundo, não usou o 3 nem o 7, porque são menores do que 12, mas usou 3 vezes 7, usou o 17, usou o 3 vezes 17 e o 7 vezes 17 e determinou todos os valores possíveis para A. Ok? Então, usando a ideia do algoritmo de Euclides, ele encontrou todos os possíveis divisores inteiros, com seus respectivos quocientes inteiros, que dariam aquela expressão ali, né? O menos 345 como sendo A vezes Q mais 12. E o resto ele estabeleceu que era 12. E assim você consegue determinar quais os possíveis divisores e quocientes. Ok. Usando essa ideia também, a gente entende o seguinte, que se você tiver um número B e ele for um número par, isso é a nossa observação, então B ele se escreve como 2 vezes um quociente mais o resto zero, né? Então a gente pode dizer que todo número par ele é da forma 2 vezes n para qualquer que seja o n natural, né? Se você pensar em B positivo. Você pensar em B podendo ser negativo para qualquer que seja o n inteiro. Já quando você vai dividir um número B e ele é um número ímpar, você vai dividir ele por 2, então vai dar 2 vezes o quociente e vai sobrar 1, né? Que ele é um número ímpar. Então a gente diz que se um número é ímpar, ele pode ser escrito como 2 vezes n mais 1, qualquer que seja o n, se eu quiser positivo, natural. Se eu aceitar negativo, qualquer que seja o n negativo. Então, isso é uma linguagem que a gente usa muito em demonstrações de teoria dos números, tá? Se o número qualquer ele é par, a gente escreve ele como 2 vezes alguma coisa. E se o número qualquer é ímpar, a gente escreve ele como 2 vezes alguma coisa mais 1. Então, isso é consequência dessa nossa linguagem aqui do algoritmo de Euclides. Então, é interessante que a gente acostume com a ideia que todo número par é 2n, todo número ímpar é 2n mais 1, onde n é um número natural. Isso quando eu penso no número inteiro. Se eu pensar no número natural, no número positivo, né? Se eu pensar no número negativo, tiver a possibilidade de ser negativo, qualquer que seja o n inteiro, né? Aí você vai ter números positivos ou negativos. Mas serve para falar de números pares e números ímpares essa linguagem. Ok? Se tiver alguma dúvida, fala, tá? Estou atento, senão eu vou tocando aqui o livro todo. Então tá.
Ficou esses nossos exemplos, essa nossa linguagem está estabelecido. Vamos mais. Aí agora vamos falar sobre o nosso sistema de numeração. A gente aprende a lidar com o nosso sistema de numeração também nas séries iniciais, né? A gente aprende o sistema posicional dos números. Que é consequência da grande invenção do zero, né? E graças ao zero, a gente coloca o nosso número, dependendo da posição, o nosso algarismo, que vai desde o 0 até o 9, dependendo da posição, ele vai valer números diferentes, né? Estou me referindo ao seguinte. Por exemplo, você pensa no número 1001. Esse número 1, ele de fato é uma unidade. Já esse número 1 aqui, ele é uma milhar, né? 1000, ele vai representar 1000. Esse número 1 na verdade, é 1000 mais 1. Né? Sendo que esse 1 está de fato na casa das unidades, enquanto que esse 1 está na casa do milhar. E isso está acontecendo por quê? Porque eu tive a possibilidade de colocar 0 na casa da dezena e 0 na casa da centena. Então, graças ao 0, a gente consegue mudar a posição do algarismo e ele significar coisas diferentes. Né? Aqui você tem ele sendo unidade, aqui você tem ele sendo milhar. Então, essa nossa linda numeração, nossa bonita maneira de representar as quantidades, os números, deve muito à existência do zero. Então, sobre o nosso sistema de numeração. Qualquer que seja o número natural, é possível encontrar uma única sequência, a 0, a 1, até a R, de números naturais, com esses algarismos estando entre o 0 e o 9, né? Isso para ir variando da quantidade que você quiser, né? Nessa nossa sequência R, tal que esse número pode ser escrito assim. Então, sei lá, penso o número, uma dezena de milhar aí qualquer, vamos escrever uma dezena de milhar para entender o que ele está dizendo. Sei lá, pensa aí, 72.534. Veja que esse número nada mais é do que 4 mais 3 vezes 10 mais 5 vezes 100 mais 2 vezes 1000 mais 7 vezes 10.000. 7 vezes 10.000. Ou seja, essa potência aqui, essas potências de 10, elas vão posicionando o algarismo, né? O 4 aqui eu poderia ver como 10 elevado a 0, aqui multiplicando 10 elevado a 0. Aqui 10 elevado a 1. Aqui é o nosso 10 ao quadrado, aqui é 10 à terceira e aqui é 10 à quarta. Então, o 4 que está aqui na posição inicial, ele está na posição do expoente 0. Esse daqui está na posição do expoente 1, expoente 2, expoente 3, expoente 4 da potência de 10. Ele está te dizendo que qualquer número natural se escreve assim. Um número inicial está multiplicando 10 elevado a 0, mais um outro número que multiplica 10, um outro número que multiplica 10 ao quadrado e assim por diante, até completar-se a quantidade que você precisa. Todo mundo entendeu bem isso? Qualquer número natural se escreve assim, né? A essa altura, sétimo período, todo mundo já com uma certa afinidade matemática, já não dói muito escrever essas coisas, né? A linguagem já é razoavelmente entendida. Os senhores estão se tornando professores. Então vamos lá. Esse resultado é uma decorrência do algoritmo euclidiano. E vamos fazer um esboço de justificação, supondo um n maior ou igual que 10. O caso n menor que 10 é imediato, né? Você tem qualquer número menor do que 10, é simplesmente escrever o algarismo de 0 a 9 que você precisar, só vai ter esse primeiro a 0 aqui. Então, de fato, aplicando esse algoritmo para o número n, como dividendo e 10 como divisor, obtemos o seguinte. Então, quando você olha para a divisão de qualquer número natural por 10, você vai ter quociente e resto, e esse resto é um cara que é um dos algarismos, né? Ele é de 0 a 9. Então, todo número n se escreve como 10 vezes q
mais R, onde esse R está entre 0 e 9. Então, se Q é um cara entre 0 e 9, é justificação encerrada, pois a igualdade n igual a R mais Q vezes 10 está de acordo com o enunciado, uma vez que o quociente é maior ou igual que o 0 e o R ele é menor ou igual que o 9. Então, a gente escrever dessa forma é consequência de escrever, é consequência dessa possibilidade, né? O número vezes 10, se você colocar aqui, sair colocando aqui o 10 em evidência, né, você acaba tendo algo que justifica bem isso. Bem, então tá aí, a linguagem é essa, a numeração se escreve sempre assim, e aí vamos para frente. Se Q é maior do que 9, aí aplica-se o algoritmo agora com Q como dividendo e 10 como divisor. Então, eu peguei, dividi o N, né? Aí o N se escreve assim. Aí eu agora vou pegar esse Q e vou dividir por 10. Aí, o que vai acontecer? Quando você dividir o Q por 10, vai dar um outro quociente e vai dar um outro resto. Esse resto aqui continua entre 0 e 9. Então, como é que o N vai ficar escrito agora? Se o N estava escrito assim, R mais Q vezes 10, esse Q agora vai ser escrito dessa nova maneira. Então, o N vai ficar N, Q, esse é o nosso Q, aqui o R e aqui o 10, né? O mesmo R que eu tenho aqui, o 10 é o mesmo, só o Q, que agora eu estou escrevendo, estou escrevendo dessa maneira. No lugar do Q, eu coloquei 10Q1 mais R. Aí como é que ficou? Ficou R mais 10 vezes 10Q1, 10 ao quadrado Q1, 10 vezes R1, está aqui. Ok. Aí agora eu tenho que o N é igual, se escreve assim, R mais R1 vezes 10, mais Q1 vezes 10. Aí o que vou fazer agora? Vou olhar para o Q1. Aí o que eu faço? Eu olho para o Q1 como sendo, olho Q1 dividido por 10. Então, Q1 é um cara entre 0 e 9, justificação encerrada. Agora, se você tem que o resto é maior ou igual que 0, e R1 e Q1 menor ou igual do que 9, aí, caso contrário, usa-se o algarismo agora para Q1 e 10. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para Q1 agora, dividido por 10. Aí vai ficar Q1 igual a 10 vezes Q2 mais R2. Sendo esse R2 um cara maior ou igual a 0 e menor ou igual a 9, né? Então o Q1 agora se escreve assim. Aí eu volto aqui para a minha expressão do N. Quem é o N? O N é igual a R mais R1, 10, mais Q1. Aí quem é o meu Q1 aqui? Eu vou escrever ele assim. 10 Q2 mais R2. Ou seja, esse Q1 aqui, eu escrevo ele assim. Aí o que vai ficar? Ele vai multiplicar por 10 ao quadrado. Aí quando eu fizer isso, como é que vai ficar a escrita do N agora? Fica R mais R1 vezes 10 mais 10 ao quadrado vezes 10Q2, 10 a terceira Q2. Deixa eu escrever isso depois, né? Deixa eu escrever primeiro 10 ao quadrado vezes R2 para ficar na ordem. Vai ficar R2 vezes 10 quadrado. E agora 10 ao quadrado vezes 10Q2 vai ficar Q2 vezes 10 a terceira. Então, percebeu? Ó, é um número que é o resto, depois um número vezes 10, depois um número vezes 10 ao quadrado, depois um número vezes 10 a terceira. E se esse número ainda for maior do que 10, então de novo eu vou repetir agora para esse. Aí você vai ter que o Q2 vai ser igual a 10Q3 mais R3. E assim por diante. Então, sempre aplicando o algoritmo de Euclides para o quociente que for sobrando, se o quociente é maior do que 10, eu saio dividindo. E aí, por causa disso, o número natural ele sempre se escreve daquela maneira que a gente falou no início. É consequência do algoritmo de Euclides
por causa dessa sequência de passos que eu posso dar. Tá? Então é isso que ele diz aqui. Usa-se o algoritmo de Euclides para Q1 e 10, que foi o que a gente fez aqui. Prosseguindo esse raciocínio, chegamos a uma expressão do tipo da qual foi dada para n no enunciado. Ou seja, a gente chega numa expressão desse tipo. Né? Vai dividindo, dividindo até terminar. Até você não ter mais um quociente que seja maior do que 10 para dividir. A questão da unicidade, embora também essencial, não será focalizada aqui. Então ele mostrou que é assim que se escreve, mas não vai demonstrar que essa é a única maneira de se escrever. Ele não se preocupou com isso. Mas tudo bem. O fato de um número n poder ser expresso univocamente por uma expressão polinomial, isso aqui é uma expressão polinomial. Lembre-se que um polinômio ele se escreve assim, né? Ele tem um número, depois ele tem um número vezes uma potência x, depois um outro número vezes uma potência de x e assim por diante. Essa é uma forma polinomial de escrever. Então, todo número se escreve de uma forma polinomial com potências de 10. Né? No lugar do x, você tem aqui potências de 10, com seus respectivos coeficientes. Então, o fato de um número n poder ser expresso univocamente por uma expressão polinomial, assim, permite-se que se represente esse número pela sequência. Bem, como você sabe que são sempre potências de 10, então você não precisa ficar escrevendo as potências de 10. Você só escreve os algarismos. É isso que a gente fez aqui. 72534 é a maneira que a gente escreve 72.534. Mas se você fosse escrever as potências de 10, isso daqui é o número 7 vezes 10 a quarta, mais 2 vezes 10 a terceira, mais 5 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 elevado a 1, né? 10 elevado a 1, e mais 4 vezes 10 elevado a 0. Então a gente não escreve assim, mas este número, 72.534, é exatamente isso. Só que, como a gente não precisa ficar escrevendo as potências de 10, a gente escreve só os coeficientes. 7, 2, 5, 3, 4. Certo? Então é o que ele está afirmando aqui. Ao invés de ficar escrevendo as potências, a gente escreve só os algarismos. Naturalmente submetida à base 10. A gente sabe que está na base 10, então esses algarismos representam o tal número que a gente quer representar. Então, por exemplo, aí ele vai mostrar aqui o número 5.309, né? 5.309. 5.309 está aqui escrito. Ele escolheu esse número e eu escolhi aquele outro. Mas está bem escrito para vocês, acredito que ficou claro, né? Essas nuances todas de como se escreve os números, que pode parecer, para quem está vendo agora, que é uma coisa que não precisa dar muita importância. Claro, é evidente e tal. Cuidado, tá? Porque na hora de demonstrar certos fatos, não ter tido habilidade com essa linguagem pode atrapalhar um pouco você entender algumas coisas. Então, não despreze por parecer fácil. E se não estiver parecendo fácil, se concentre, porque é importante. Aí vamos agora falar de máximo divisor. Essa bolinha vermelha significa dizer que a gravação está funcionando, graças a Deus. Vamos lá, máximo divisor. Bem, a ideia de máximo divisor é o seguinte: você quer saber o máximo divisor entre dois números. Então você olha os divisores e vê máximo divisor comum, né? Aí você olha os divisores e vê qual divisor está nos dois ao mesmo tempo e é o maior. Então é comum e é o maior. Então ele ilustra aqui, por exemplo, se você vai dividir o 4, você pode dividir o 4 por 1, por 2 ou por 4. Eu estou falando de divisão exata, né? Com resto zero. Então você vai pegar o 4 e vai dividir pelo número 1, vai dar 4, o resto é 0. Dividir pelo número 2 vai dar 2, o resto é 0. Dividir pelo próprio 4 vai dar 1 e o resto é 0. Então, se você pegar mais ou menos esses números, eles todos vão dividir o 4.
Aí você vai olhar para os divisores de 6. O 6 pode ser dividido pelo 1, pelo 2, pelo 3 ou pelo próprio 6. Ou os respectivos negativos. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 ou mais ou menos 6. Aí quando você vai olhar quem é comum, quais são os que estão nos dois ao mesmo tempo? Você tem o mais ou menos 1, nos divisores do 4 e no do 6. E você tem o mais ou menos 2 também. Mais ou menos 2. Ok? Bem, só tem esses dois. O 3 está nos divisores de 6, mas não está nos divisores de 4. E o 6 também. Está nos de 6, mas não está no 4. Então, os divisores comuns são esses dois. Aí, qual dos dois é o maior? É esse. Tá, mas eu tenho tanto mais como eu tenho menos. Ora, aí eu preciso fazer uma definição. Aí, para definir, eu vou escolher o 2. Então, o meu máximo divisor comum entre o 4 e o 6 vai ser o 2. Vai ser o 2. Né? Porque tanto o 2 quanto o menos 2, ambos dividem o 6. Mas o maior, de fato, é o 2, que é o positivo. Bem, aí essa é a ideia. Mas vamos formalizar isso, né? Aprender a escrever matematicamente com rigor. Então, sejam dois números, A e B, né? Dois números inteiros. Um número D inteiro também se diz máximo divisor comum de A e B se ele cumpre as seguintes condições. Primeiro, ele tem que ser maior ou igual a zero. Esse igual aí é complicado, né? Porque o zero, na verdade, só dividiria ele mesmo e mais ninguém. Então, maior do que zero, em geral. Além disso, ele tem que ser comum. Então, ele tem que dividir tanto A quanto B. Então, ele é positivo e ele tem que dividir os dois. E essa outra propriedade. Se existir um D', se tiver um D', um inteiro, e ele também é divisor comum, ou seja, ele também divide o A e o B, então esse D' tem que dividir o D. Por quê? Porque o D é o máximo. Então, ó, se o D é um cara que divide o A e o D é um cara que também divide o B, se ele é o maior deles, qualquer outro D' que dividir o A e D' também divide o B, já que esse daqui é o maior, isso daqui implica que esse D' tem que dividir também o D. Certo? É isso que ele está dizendo aqui. Bem, a definição de máximo divisor comum pode ser estendida de maneira natural para N números inteiros. Então, aqui ele está falando de A e B, mas se ele estivesse falando não só de A e B, mas A1, A2, A3, de uma lista com a quantidade que você quiser, e ele quiser saber quem é o máximo divisor comum desses caras todos aqui, essa noção continua valendo. Ou seja, tem que ser um cara positivo, tem que dividir todos eles, né? E se alguém divide todos eles, então esse alguém tem que dividir o máximo divisor comum. Tá? Então, generaliza-se para a quantidade que você quiser. Não é só para 2. Bem, definição dada, generalização argumentada. Vamos para os próximos passos. Seguem algumas propriedades imediatas do conceito de máximo divisor comum. Essas propriedades são o que você vai usar de fato para resolver vários exercícios, para chegar a algumas conclusões importantes, para demonstrações de alguns fatos. Então, não é algo que você possa desprezar. Tá? Então, vamos lá. Se D e D1 são máximos divisores comuns de A e B, então D é igual a D1. Ou seja, ele está dizendo que o máximo divisor comum ele é único. Não existem dois máximos divisor comum. Aí ele prova aqui que isso é verdade. Como é que a gente geralmente prova a unicidade de alguma coisa? Até essa altura, no sétimo período, vocês já passaram por um monte de demonstrações de unicidade. E já foi dito por vários professores, certamente, que mostrar que a unicidade de um valor matemático, a gente, em geral, faz o seguinte. Suponha que tem 2, né? E aí a gente vai mexer nas contas e ver que acontece algum absurdo mostrando que não tem 2, que eles dois são iguais. Então, é isso. Se você tem um D1
e um D, e ambos são máximos divisores comuns, acontece isso. De fato, devido à definição, o que a definição diz? A definição diz que se você tiver, além do máximo divisor comum, você tiver um outro divisor comum, então ele tem que dividir o máximo divisor comum. Mas se os dois são máximos divisores comuns, então esse D aqui ele é um divisor comum. E esse daqui é o máximo divisor comum. Então o D tem que dividir o D1. Ora, mas se o máximo divisor comum é o D e o D1 é um divisor comum, então o D1 tem que dividir o D. Mas como é que pode o D dividir o D1 e o D1 dividir o D? Bem, então como se trata de números positivos, isso só é possível se o D for o próprio D1. Então fica garantido então que um dado par de inteiros não pode ter mais de um máximo divisor comum. Aí o número 0 é o máximo divisor comum de A igual a 0 e B igual a 0. É só lembrar da definição. Ou seja, o número 0 ele não divide ninguém a não ser ele mesmo aqui nessa linguagem. Ok. Se ele só divide a ele mesmo, então ele só pode ser o máximo divisor comum se os dois números considerados não forem 2, né? Se for só ele mesmo. Qualquer que seja o A diferente de 0, o módulo de A é o máximo divisor comum de A e 0. Por quê? Porque todo mundo divide 0. Todo mundo divide 0. Aí se você vai pensar nos divisores de A, você vai ter um conjunto aqui de divisores de A, só que ninguém maior do que o próprio A, ou melhor, maior do que o módulo de A, que se esse A for negativo, eu pego ele positivo. Ninguém maior do que o módulo de A divide o A. O maior elemento que divide o A é ele mesmo. Ok, aí você vai olhar para os divisores de 0. Os divisores de 0 só tem o 0. Então, perdão, ao contrário, né? Não só tem o 0 não. O 0 é que divide só ele mesmo. Os divisores de 0, todo mundo. Todo inteiro divide o 0. Portanto, se aqui tem todo mundo e aqui só tem esses, então o único que é comum, o maior que é comum aos dois é esse aqui. Então, o máximo divisor comum entre A e 0 é o módulo de A. Então, de fato, primeiro, o módulo de A é positivo. Depois, o módulo de A divide 0. Ele está olhando a definição. Primeiro, o módulo de A é positivo. Segundo, o módulo de A divide tanto A como divide o 0. Divide A. Depois, módulo de A divide 0, porque todo inteiro é divisor de 0, como já vimos. E módulo de A divide o próprio A, pois o A ele vai ser o módulo de A vezes mais ou menos 1, né? Porque se o A for positivo, vai ser mais 1. E se o A for negativo, vai ser menos 1. E aí, finalmente, se C é um outro cara que divide o A e também divide 0, então C divide o A, pois, né, pois A, aqui está esquisito. Bem, o C divide, se o C divide A e C divide 0, C divide os dois, então C divide o módulo de A. Então, C divide o módulo de A. É isso que ele quis dizer, né? Por quê? Por que isso é verdade? Porque eu estou querendo usar essa terceira parte aqui, tá? Da definição. Se tem um outro cara que divide os dois, então ele tem que dividir o MDC. Então, como o módulo de A é o nosso MDC aqui, eu tenho que mostrar que se o C divide o A, o módulo de A, e o C divide 0, então C também divide o módulo de A. Por quê? Aí eu não entendi bem isso, mas vamos lá. Eu tenho que mostrar que o C divide o módulo de A e o C divide o A. Divide... Já tem, né? Se o C divide o módulo de A e C divide 0, então C divide o módulo de A. Isso é evidente. Ah, tá. Ele tem que dividir o MDC e não o A. Tá estranho escrito aqui. Esqueça. Se o C divide o A e o C divide o 0, então, obviamente, o C divide o módulo de A. Se o C divide o módulo de A e o C divide o 0, ele, obviamente, divide o módulo de A. Também é verdade que, se o C divide o A, implica que o C
divide o módulo de A, né? Por quê? Porque eu posso olhar para o A como sendo módulo de A vezes 1 ou módulo de A vezes menos 1. Talvez tenha sido isso que ele quis dizer aqui. O A pode ser escrito assim. É isso, foi isso que ele quis dizer assim. Se o C divide o módulo de A, então o A, se o C divide o A, foi isso que ele quis dizer. Não era isso que ele devia concluir, tá? Isso aqui está errado. O que ele quer concluir é que o C divide o MDC. Então ele devia concluir que o C divide o módulo de A. Ele está concluindo que o C divide A. Houve uma falha de raciocínio aqui. Há uma falha de raciocínio aqui. O que ele devia concluir é que o C divide o módulo de A, mas isso é exatamente o que ele tem aqui. Se o C divide... o que diz nossa definição aqui, ó, é que se um cara divide o A e o outro, então ele divide o MDC. Então tá. Então a afirmação que tem que ser feita aqui é assim. Vou corrigir aqui e ver se ele está certo. Finalmente, se C divide não módulo de A, se C divide A, aqui era A, e C divide 0, então C divide módulo de A. Era isso que ele devia concluir. Aqui não tem módulo. Se C divide A e C divide 0, então C divide módulo de A. É isso que seria o certo. Aí por quê? Porque o A, ele se escreve como módulo de A vezes mais ou menos 1. E como C divide o A e não o módulo de A aqui, então, consequentemente, o C divide o módulo de A. Então, o erro está aqui, tá? Não tem essas duas barrinhas e essas duas barrinhas seriam aqui. Agora está certo. Aí o restante da escrita ficou correto. Bem, então, verdade, né? Se você tiver que o cara, ele é o máximo divisor, né? Eu vou olhar para o máximo divisor entre um número e o 0, então o máximo divisor entre esses dois caras é o módulo desse número. Se ficou difícil para alguém pensar aí, eu estou dizendo a vocês o seguinte, ó, o máximo divisor de dois números, um deles pode ser quem você quiser, digamos o 2, e o outro é o 0, se um dos outros é o 0, então automaticamente isso daqui é o módulo desse número. O módulo de 2 é 2. Então se você pensar, por exemplo, MDC entre menos 7 e 0 é 7. Tá? Esquece o 0, pega o módulo do outro e aí. Ok? Bem, se D é o máximo divisor comum de A e B, então D também é o máximo divisor comum de menos A e B. A e menos B, menos A e menos B. Então, se ele for o máximo divisor comum de A e B, então ele é o máximo divisor comum disso tudo. Ou seja, em linguagem simbólica, MDC de A e B também é o MDC de menos A e B, também é o MDC de A e menos B, e também é o MDC de menos A e menos B. Tá? Basta lembrar que todo divisor de x é divisor de menos x e vice-versa. Então, se o máximo divisor comum desses dois caras é um certo D, ele também divide o menos A e também divide o B. Ele também divide o A e o menos B. Ele também divide o menos A e o menos B. E como ele é o cara positivo, que é o maior que divide esses dois, automaticamente ele é o positivo maior que divide esses aqui todos. Então, se você está precisando achar o MDC entre dois números e um deles é negativo, você pode ignorar o fato de ser negativo. Se os dois são negativos, você pode ignorar o fato dos dois serem negativos e procurar o MDC dos números sem olhar o sinal. Tá? Você pode ignorar o sinal na hora do MDC. Muito bem. Proposição. Bizu é o resultado do bizu. O livro fala dessa proposição sem dizer no início que é do bizu, mas na frente ele diz isso. É conhecido como teorema de Bizu, essa proposição que aí está. Ela é fundamental para muitos outros resultados em teoria dos números. Tá?
ela, por exemplo, vai ser a base para a gente falar de resultados de equações diofantinas. Então, é um resultado simples, mas importante, muito importante. Então, vamos lá. Proposição do bizu. Para quaisquer inteiros, você pegou lá dois inteiros quaisquer, existem outros dois inteiros, tais que o máximo divisor comum desses dois primeiros que você pegou se escreve assim, ó. Você pega o primeiro número, multiplica esse outro e pega o segundo e multiplica esse outro. Esses dois números sempre existem. Sempre existem. Então, por exemplo, a gente viu que o máximo divisor comum de 4 e 6 é 2. Então, esse resultado está afirmando que existem o x0 e o y0. Existem dois inteiros que eu posso colocar aqui, ó, no lugar do x0 e do y0 e fazer essa conta que vai dar o MDC. Ele garante a existência desses dois números. Ele diz que são únicos? Não, não disse. Então, se eu tenho dois números inteiros, existe o MDC entre os dois. E eu consigo escrever esse MDC como um múltiplo do primeiro número mais um múltiplo do segundo número. Quaisquer dois números que você pensar, dá para escrever assim. Para quem já fez álgebra linear, isso lembra uma combinação linear, né? Dá para escrever o MDC como uma combinação linear de A e B. O MDC de A e B pode ser escrito como uma combinação linear de A e B. Ok? É isso. É essa linguagem que a gente pode usar. Então é isso que diz o Teorema de Bizu. Aí vamos para a demonstração. É longa, né? Deixa eu ver onde é que ela termina. Tá, termina aqui no finalzinho dessa página. Quando ele termina, ele bota coloca um quadradinho. Termina aqui mesmo, perdão. Então vamos lá, demonstração. Levando em conta a última propriedade imediata relacionada acima, podemos nos ater ao caso em que A é maior do que zero e B é maior do que zero. A última propriedade que ele está falando é essa aqui. Aqui a gente viu que o MDC de A e B é o mesmo que tendo sinal ou não tendo sinal, não importa. Então ele está dizendo aqui que já que isso é assim, eu vou considerar apenas o MDC de A e B, onde A e B sejam números positivos. Eu vou ignorar números negativos. É isso que ele está dizendo. Ok? Então vou considerar só números negativos. Aí ele diz assim: consideremos, né, o conjunto L formado por essas possibilidades aqui, né? Eu estou querendo mostrar que o D se escreve assim. Então ele está dizendo assim: vou considerar todas as possibilidades do tipo AX mais BY. Eu quero mostrar que existe o X e o Y, tais que isso daqui dê igual a D. Eu quero mostrar que existe esse X e esse Y. Aí eu vou considerar todas essas possibilidades aqui. Quais são os números que eu tenho possíveis assim, né? Então, esse é o conjunto. Vou sair variando o x e o y à vontade e eu vou tendo esses números. Eu quero saber se o D vai estar aqui, vai pertencer ao L. Bem, L possui elementos estritamente positivos. Por quê? Por que não? Existem elementos estritamente positivos nesse grupo aqui. Existem negativos? Pode existir, mas ele está garantindo que existem os positivos. Então, por exemplo, A mais B, já que eu estou considerando A e B números positivos, a soma A mais B vai ser positiva. E se eu colocar x igual a 1 e y igual a 1, vai ser um elemento de L. E A mais B vai pertencer a L. Portanto, pelo menos o elemento A mais B, que é positivo, vai estar em L. Então, beleza. Já sei que L tem pelo menos um elemento positivo, né? Que é o x mais y. Que é o A mais B. Considerando x e y igual a 1, né? Já que o A e o B eu estou considerando só positivos. Ok. Aí seja D o menor entre todos os elementos estritamente positivos de L. Então L é um cara que tem números inteiros positivos. Se ele tem números inteiros positivos, então existe o menor, né?
Porque quando você pensa em todos os inteiros, inteiros positivos significam dizer que são números maiores do que zero. O menor deles é o 1. Mas eu não estou garantindo que o 1 pertence ao L. Mas, com certeza, se eu pego um subconjunto de Z só de números inteiros positivos, né? Se eu pego só de números inteiros, de números positivos, um subconjunto de Z só de números positivos, sempre existe o menor deles. Sempre existe o menor deles. Aí ele diz assim, seja D o menor entre todos os elementos estritamente positivos de L. Portanto, D igual a x0 mais by0, para convenientes x0 e y0 pertencente a Z. Então, se existe pelo menos um positivo aqui, vai existir o menor deles. E, consequentemente, vai existir o x0 e o y0, tal que isso vai dar esse menor inteiro positivo, que é o D. Certo? Para convenientes x0 e y0. Aí, mostremos que D, ou seja, o menor elemento daqui, é o máximo divisor comum de A e B. Então, ele agora disse que o menor elemento existe. E, consequentemente, se existe o menor elemento, existe o x0 e o y0, tal que x0 vezes A mais y0 vezes B vai dar esse menor elemento. Ele agora vai provar que esse menor elemento ele é o MDC de A e B. Aí, para isso, ele vai usar a definição de MDC. Então, vamos lá. De fato, primeiro, esse número é positivo, né? Isso pela nossa própria escolha, ele é positivo. Aí, apliquemos o algoritmo de Euclides a e D. Então, eu vou pegar o número A e vou pegar esse menor elemento, que é o D, e vou aplicar o algoritmo de Euclides. Ou seja, eu vou dizer que o A ele é D vezes um certo quociente mais um resto, porque o algoritmo de Euclides garante que esse quociente e resto existe. Esse resto é um cara menor do que o divisor e maior ou igual que o zero. Isso aqui é o uso do algoritmo de Euclides. Mas, como já vimos, D ele pertence a L. Então, existe um x0 e um y0, tal que o D se escreve assim. Portanto, aqui no lugar desse D, eu vou escrever isso. AX0, BY0. Aí, quando a gente escreve isso e isola o R, né, passa esse cara para o outro lado, você tem que o R vai ser igual ao A, que está do outro lado, menos AX0 mais BY0, Q. Aí ele vai e coloca aqui, organiza algumas coisas. Ele coloca aqui, isso aqui seria assim, R igual a A menos A Q x0, né? Multiplicando por Q, menos B Q y0. Aí ele vai e coloca o A em evidência. Quando ele coloca o A em evidência, o A vai estar multiplicando 1 aqui. E vai estar multiplicando menos QX0. Menos QX0. Beleza. E quem que sobra? Ele escreveu assim, menos B mais, né? Ele escreveu o menos no Q. Assim. Mais. Aí colocou o B como sendo positivo e colocou menos Q y0. Pronto. Então, de fato, é aqui que a gente chega. Organizando daqui para aqui, a gente tem isso. R se escreve assim. E o que isso mostra? Que mostra que R é um elemento de L. Opa, porque a gente acabou de encontrar um número vezes A e um número vezes B. Então, isso mostra que R pertence a L, porque L é o conjunto de todos os números dessa forma. Um número vezes A, um número vezes B. Então, R pertence a L. Beleza. R é um elemento de L. Mas não pode, né? Como é que pode? Por quê? Quem é D? D, eu acabei de dizer que D é o menor elemento. Seja D o menor elemento entre todos os elementos estritamente positivos de L. Mas foi que eu acabei de descobrir que o R pertence a L. Mas como é o R? O R é estritamente positivo e é menor do que o D. Como é que pode, se o D era o menor elemento? Esse R não poderia pertencer a L. Aconteceu um problema. Então, R não pode ser estritamente positivo. Por quê? Porque ele é menor do que D. Ok, se ele não pode ser estritamente positivo,
o R só pode ser 0, né? Porque o R é um cara que pode ser maior ou igual que 0 e menor do que D. Como ele não pode ser estritamente positivo, só resta ele ser 0. Mas se você acabou de descobrir que o R é 0, você acabou de descobrir que o A é igual a DQ. Ou seja, você acabou de descobrir que o D divide o A, né? Já que o A é igual a DQ mais R, e você acabou de descobrir que o R é 0. Então, o A é DQ, portanto, o D divide o A. Aí você vai e faz de maneira análoga para verificar que o D também divide o B. Né? O D também divide o B. Como é que você faz isso? Você olhou aqui para o A, para o R encontrou ele como sendo 0. Você vai relacionar o R com o B. Como é que você faz? Aqui você olhou para o A dessa maneira, DQ mais R, você agora pega o B e divide pelo D. Né? Você pega o B e divide pelo D. Você vai dizer que o B é D vezes um Q1, né? Já que eu já usei a letra Q aqui, mais R. Mais R. Onde R, vou chamar de R1. Onde esse R1 vai ser um cara maior ou igual que o 0 e menor do que D. Né? Menor do que o D. Ou seja, no lugar onde tem A, você vai colocar o B e fazer as mesmas considerações e concluir, assim como você concluiu que o D divide o A, você conclui que o D divide o B. Tá? É a mesma conta, as mesmas contas, só que no lugar do A, aqui, você vai usar o B e vai fazer as mesmas considerações e vai concluir que o D divide o B. Igualzinho. Tá? É uma demonstração exatamente igual, só que no lugar do A, você começa pelo B, mas vai concluir do mesmo jeito. Tá bom? Experimente, reescreva, para ver que é verdade. Bem, você está, lembre-se, olhando para a definição de máximo divisor comum. Você está olhando para essa definição aqui, ó. O D é um cara maior do que o 0, e agora, maior ou igual, e agora você pegou, mostrou que o D divide o A e o D divide o B. Mostrou, na verdade, que o D divide o A. O D divide o B é análogo, ele não precisou mostrar. Agora eu preciso dessa consideração aqui. Se você tiver um inteiro que divide o A e divide o B, então ele tem que dividir o D. É isso que ele vai fazer agora. Certo? Já concluiu isso, aí vai para a terceira e última linha. Se D' divide A e D' divide B, então D' divide D. Por que isso é verdade? Porque o D, ele é assim, né? Se a gente tem que o D é um cara dessa forma, AX0 mais BY0, já que ele é o menor elemento do L, ele é assim. Se você tem um cara que divide o A, ele divide essa parcela, porque A vezes X0. Se ele divide o B, ele divide essa parcela. Mas se ele dividir essa parcela e dividir também essa parcela, então ele divide o D. Então, se um certo D' divide o A, implica que o D' divide o AX0. Se o D' divide o B, implica que o D' divide o BY0. Essas duas coisas juntas implicam que o D' divide a soma AX0 mais BY0. Só que isso é D. Então fica provado que o D' dividirá o D, portanto vale a terceira parte da definição. Isso significa dizer que, de fato, o menor elemento desse conjunto, ele é o máximo divisor comum, portanto existe o X0 e existe o Y0, que o nosso amigo Bezout, ou Bizu, afirmou que existia. Caramba, isso é muito útil. Toda vez que você está lá com o máximo divisor comum, aí você pode escrever ele como uma combinação linear dos dois números que você está trabalhando. Isso ajuda muito a muitas conclusões. A gente vai ver isso mais à frente. Não esqueçam do teorema do Bizu. Usa o Bizu que resolve. Aí, lema 1. Se o A dividir o B, o MDC entre o A e o B é o A. Claro, né? Por exemplo, MDC entre 4 e 8 é o 4. Porque o 4 divide o 8 e o maior divisor do 4 é o próprio 4. E não tem como pegar um maior, né? Então, acabou.
ele divide o 8, divide o 4, e ele é o maior que divide o 4. Consequentemente, não tenho como pegar alguém ainda maior para servir para brincadeira. Então, se um número divide o outro, o máximo divisor comum entre os dois é aquele que divide. É o que ele está dizendo aqui. Aí, por que isso é verdade? Bem, primeiro, A é estritamente positivo por hipótese. A gente está tomando o A sempre positivo. Depois, A divide A e A divide B por hipótese, né? Já que ele o A sempre divide o A e o A divide o B, é a nossa hipótese. E aí a gente tem as primeiras duas partes da definição, né? Ele é estritamente positivo e ele divide os dois. Aí só falta olhar a terceira parte da definição. Ou seja, se existir um cara que dividir os dois, então obrigatoriamente ele tem que dividir o MDC. Ora, mas se um cara divide o A e divide o B, então ele divide o A, né? Por hipótese ele divide o A, então por tese ele também vai dividir o A. Então é obviamente verdade, né? Se acontece isso e isso, então acontece isso, porque isso é exatamente a primeira parte da minha afirmação. Por vacuidade, por não ter nem o que dizer, se acontece isso e isso, então acontece essa primeira parte. Tem coisas em matemática que é assim, né? Se acontece A e B, então acontece A. Claro, B não tinha a mínima importância do que está acontecendo. É a mesma coisa que dizer assim, se acontece A, também acontece A. Né? Tem certas partes de demonstrações matemáticas que não tem o que discutir. Bem, lema 2. Se A é igual a BQ mais R, então o MDC entre A e B vai ser o D, se somente se o D for MDC entre B e R. Isso. Então eu vou lá dividir o A pelo B. Aí eu encontro um quociente e encontro também o resto. Então se eu quiser falar do MDC entre o dividendo e o divisor, então esse MDC ele também vai ser também o MDC entre o divisor e o resto. Então o MDC entre esse e esse é o mesmo MDC entre esse e esse. Tá? É isso que ele está afirmando aqui. Se for MDC desses dois, também será MDC desses dois. Resultado importantíssimo, tá? Esse resultado dá origem ao algoritmo, aquele algoritmo que a gente usa para fazer conta, que também é chamado de algoritmo de Euclides. Tá? Que a gente vai desenvolver ele aqui, método das divisões sucessivas. Tá? Ele é quem dá origem ao método das divisões sucessivas. Porque, veja bem, se o MDC entre esses dois é o mesmo que entre esses dois, então quando eu pegar B e for dividir por R, eu vou ter RQ1 mais R1, né? Vou ter um outro resto. E aí o MDC entre esses dois vai ser igual ao MDC entre esses dois. Aí tá, beleza. Se ainda não terminou, se ainda dá para dividir, então quando eu pegar agora o R e for dividir pelo R1, eu vou ter um quociente Q2 e vou ter um R2. Aí o MDC entre esses dois continua sendo o MDC entre esses dois. Só que esse cara vai sempre diminuindo. Então, em algum momento, isso para, isso acaba. Isso é o princípio disso daqui, método das divisões sucessivas. Tá? Mas vamos lá para o lema, depois a gente olha o método. Então, eu estou dizendo que o MDC entre A e B só existe se somente se ele for o mesmo MDC entre B e R. Então, suponhamos que o D é o MDC entre o A e o B. Ele está fazendo esse sentido da leitura, né? O D é o MDC entre o A e o B, é a minha hipótese. Então, eu quero concluir que o D também é o MDC entre o B e o R. E provemos que o mesmo MDC do A e o B vai ser o MDC entre o B e R. Aí, primeiro, D é maior ou igual que zero. Isso por hipótese. Por quê? Porque a gente está tomando sempre os MDCs como positivos. Se eu estou dizendo que esse cara daqui é um MDC, então ele é positivo. Aí depois, parte 1 da definição já verifiquei, né? Depois, como D divide A e D divide B, aí veja bem,
D divide B é a minha hipótese. E o A eu posso olhar assim. Está aqui o A, está aqui o BQ mais R, né? Eu pego e passo o BQ para o outro lado. Eu tenho BQ assim, né? Passo o BQ para lá, eu tenho que o A menos BQ é o R. Então, se o D divide o A e o D divide o BQ, então ele divide o B, né? Perdão. Então ele divide o B, óbvio, né? Hipótese se torna tese aqui. E o fato dele dividir o A significa dizer que ele divide isso. Por quê? Porque se ele divide o A e ele divide o B, ele divide essa parcela e divide essa. Portanto, o D vai dividir essa diferença. Beleza. Então, nós chegamos nessa parte. Ou seja, D divide B e D divide R. Porque R é isso. Ok, era o que eu queria concluir. Eu queria concluir que o D divide, ele é um divisor do B e do R. Eu preciso mostrar que ele é o máximo divisor. Então, eu já sei que ele é um divisor. Agora, eu preciso mostrar que ele é o máximo divisor. Então, ele é positivo e ele é divisor comum de B e R. Agora, eu preciso mostrar que ele é o máximo divisor. Então, eu vou para a parte 3 da definição. Se existir um D' que divide o B e também divide o R, eu quero mostrar que esse D' divide o D, para que ele seja o máximo divisor, né? Então, D' divide B, eu só repeti aqui, ó, D' divide B. E o fato do D' dividir o R significa dizer que o D' divide BQ mais R, né? Porque o D' divide o B, consequentemente ele divide o BQ, né? Mais R. Porque ele divide o BQ, porque ele divide o B, e ele divide o R por hipótese, né? Direta aqui. Ele divide o BQ porque ele divide o B e divide o R por hipótese. Sendo assim, ele divide essa soma. Mas se ele divide essa soma, quem é essa soma? Essa soma é A, né? Ou seja, D' divide B e D' divide A. Ora, mas se o D' divide o B e divide o A, e D é o MDC de A e B, então o D' tem que dividir o D também. Por quê? Porque por bizu, né? Por bizu, você tem que o D, por ele ser MDC de A e B, ele se escreve assim: AX0 mais BY0. Ora, se eu tenho um D' que divide o A, então ele divide o AX0. Se eu tenho um D' que divide o B, então ele divide o BY0. Aí por bizu, o D' divide o D. Tá? O bizu que me garante isso daqui. Aí a demonstração da recíproca segue mesma linha de raciocínio. Veja, ele só demonstrou que se você tem que D é o MDC de A e B, então o D também é o MDC de B' e R. Aí ele está dizendo que a recíproca segue a mesma linha. Ou seja, ele está dizendo que a gente, usando os mesmos raciocínios, a gente consegue partir do fato de que, suponha, né? Ele diz que dá para escrever uma demonstração assim. Suponha que o D, agora eu estou supondo ele MDC de B e R. Então, é essa a ideia que ele tem quando ele afirma isso. A demonstração da recíproca segue a mesma linha do raciocínio. Então está dizendo que agora eu posso supor isso. Supor que o D é o MDC. Eu estou supondo essa parte e eu quero concluir essa. Então, imitando o que ele escreveu assim, ó, suponha isso e provemos que D vai ser igual ao MDC de A e B. Pronto. A gente vai imitando a demonstração em um sentido para concluir a demonstração no outro sentido. Então, eu imitei até aqui, né? E provemos isso. Aí, primeiro, D é maior ou igual do que zero. Você escreve exatamente isso que está escrito aqui. Primeiro, D é maior ou igual do que zero. Por quê? Porque D é o MDC. Sendo MDC, ele, por hipótese, é sempre maior ou igual que zero. Aí, depois, D divide B e D divide R. Ok. Então, D, aí você vai
argumentar de maneira parecida usando essas igualdades para concluir no final que o D também é o MDC de A e B. Bem, fica como exercício aqui fazer a demonstração no sentido contrário, tá? Mas é só imitar o que está escrito aqui. Vou fazer não, né? Que é para deixar algum prazer aí para vocês tentarem demonstrar também. Não sei se vai ser prazeroso para algumas pessoas, pode ser sofrido, mas tudo bem, vamos lá. É um exercício importante, vocês têm que aprender a demonstrar as coisas. Então vamos para o próximo. Método das divisões sucessivas. O objetivo é encontrar o máximo divisor comum de dois inteiros A e B que podemos supor estritamente positivos, por meio de aplicações sucessivas do algoritmo euclidiano. Vamos supor estritamente positivo por causa da propriedade que diz, né? Essa daqui, que diz que... Cadê? Foi a página anterior? Foi. Aqui, que tanto faz botar ou não os sinais. Então, por causa disso, a gente supõe estritamente positivo sem problema nenhum. Então, por meio de aplicações sucessivas do algoritmo euclidiano, a gente vai encontrar o máximo divisor comum. Bem, primeiro aplica-se para A e B. Então, você vai lá e escreve o A e o B como dessa forma, né? O A como sendo B vezes o quociente mais o resto. Ok. Aí, pelo lema anterior, esse MDC é o mesmo MDC de B e R1, né? Então, você pega o B, R1 encontra um quociente Q2 mais um resto. Tá, mas pelo próprio lema anterior, então, o resto entre B e R1 é o mesmo resto entre R1 e R2. Então, você faz R1, divide pelo R2 e encontra o quociente e o resto. Ok, aí segue em frente, né? Próximo passo, pega, você pegou o R1 com o R2, aí agora você pega o R2 e o R3, encontra um quociente Q4 e um resto R4, com a condição de que o R4 vai ser menor do que o R3. Mas aí o que acontece? O R5 vai ser menor do que o R4. Aí depois o R6 vai ser menor do que o R5. Mas isso são números inteiros positivos. Então como é que você pode, né? Como é que você pode? Você está aqui com o 0. Aí você está aqui com o o R1, o R2 é maior do que o R1. Tá? O R2 é menor do que o R1, perdão. Então, começo no R1, aí tem o R2, depois tem o R3, depois tem o R4, mas esses números eles são positivos. A menor possibilidade que ele tem é o 0. Então, vai haver um N aqui, em que o resto vai ser 0. Porque eles vão diminuindo, diminuindo, até o resto ser 0. Aí, quando o resto for 0, você vai estar numa situação assim. R1, Rn, sei lá. Aí você vai estar aqui, vou chamar Rn menos 1. Rn menos 1. Aí você vai estar aqui com Rn. Vai estar com Qn mais 1. E vai estar com o resto também com o número n mais 1, né? Comparando aqui, ó, se aqui é n menos 1, aqui é n, aqui é n mais 1, aqui é n mais 1, né? Aí vai chegar numa situação dessa. Se o resto que chegou aqui é 0, se aqui zerou, então ficou mais 0. Aí qual é a conclusão que nós temos aqui? Nós temos a conclusão de que o MDC entre esse e esse, ou seja, entre o R, n menos 1 e o Rn, vai ser o mesmo MDC do Rn com o 0. E a gente já viu que o MDC entre o número e o 0 é ele mesmo se ele for positivo, ou é o módulo dele. Então, em algum momento, o resto vai lhe dar na verdade, o cara que vai estar dividindo aqui, né? O dividendo aqui, ou o divisor aqui, ele vai ser o MDC. Então, vai baixando, 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 até no momento que o resto zera. Quando o resto zera, aquele divisor anterior era o MDC entre o A e o B,
já que todo passo que você dá é o mesmo MDC. Parece complicado? Não, né? Olha só, quando você for para o exemplo, você vai ver que é fácil. Vamos para o exemplo numérico. Está aqui o exemplo numérico. Determinar pelo processo das divisões sucessivas o MDC entre o 41 e o 12. Devido ao papel especial que tem, sublinhamos o dividendo, o divisor e o resto em cada etapa do processo. Então, tá aí. Como é essa conta? Eu vou pegar, eu quero saber o MDC entre esses dois caras. Aí eu vou e faço assim, né? Faço assim. Eu vou dividir 41 por 12. Vou dividir 41 por 12 para encontrar o quociente e o resto. Ora, vai dar 3, né? Porque 3 vezes 12 vai dar 36. Aí 36, aqui vai dar 36, né? Que é 3 vezes 12. Você subtrai, sobra 5. Sobra 5. Então você conclui que 3 vezes 12 mais 5 dá 41, né? Então, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto que você encontrou aqui. Encontrei, deu isso. Beleza. Aí agora eu sei que o MDC entre o 12 e o 5 é o mesmo MDC do 41 e o 12. Aí eu agora faço o 12 com o 5. Então agora eu pego o 12 e divido pelo 5. A gente sabe que isso dá 2 e sobra 2, né? Ou seja, eu concluo que 12, o dividendo se escreve como o divisor vezes o quociente mais o resto. 5 vezes 2 mais 2. Beleza. Aí agora eu sei que o MDC entre o 41 e o 12, que era o mesmo entre o 12 e o 5, agora é o mesmo entre o 5 e o 2. Né? Então eu pego agora o 5, que é o divisor anterior, e o resto anterior, e vou fazer o MDC. 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Então, eu sei que o 5 se escreve como 2 vezes 2 mais 1. Divisor vezes quociente mais o resto. Então, está aqui, eu escrevi. Beleza. Aí, agora, eu sei que o MDC entre o 5 e o 2 é o mesmo MDC entre o 2 e o 1. Se eu for dividir o 2 pelo 1, vai dar 2 e o resto é 0. Quando eu chego no 0, esse divisor aqui é o MDC. Esse divisor aqui é o MDC, tá? Então é esse o procedimento. Tá? Aí, para não ficar fazendo um monte de conta, o pessoal organiza isso nessa tabelinha aqui. Ó. A tabelinha se escreve assim. Bem, vamos refazê-la. Vamos, peraí, deixa eu ver se eu escondo ela aqui para a gente refazer. Para pegar a prática, tá? Vamos refazê-la. Para você ver como é que ela é feita, né? De maneira prática. Então a ideia é assim. Você faz isso e aqui você coloca 41 e 12. Quando você dividir 41 por 12 dá 3. Sobra 5. 3 vezes 12, 36 para 41, 5. Aí você vem para aqui, passa de novo um traço. Pegue esse 5 que você encontrou e coloca aqui. Aí agora é 12 dividido por 5, que você sabe que dá 2. 12, 5, 10, sobram 2. Você agora pega esse 2, que aí você encontrou, e coloca para cá. Sempre o que você encontra aqui, bota para cá. 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Aí você chega aqui. O que você encontrou aqui, coloca para cá. 2 dividido por 1 dá 2. E o resto é 0. No momento em que esse resto aí aparece 0, você sabe que esse daqui é o máximo divisor comum entre este número que você começou e esse. Entre o 41 e o 12. Deu 1. Ou seja, você acabou de descobrir que eles são primos entre si. O máximo divisor comum entre os dois é 1. Beleza. Primos entre si. Tá? Então, é o que está aqui, né? O que a gente fez aqui, só para mostrar como é prático de fazer e gostosinho.
Então, esse é o método que a gente vai cobrar que vocês saibam fazer o MDC, tá? Na avaliação vai cair um par desse aí para você resolver. Seguindo em frente, exemplo 10. O processo das divisões sucessivas também serve para determinar os inteiros x0 e y0 lá do nosso teorema de Bezout, tá? Então, se eu te dou os dois inteiros, e eu te peço para me dizer quais são, te dou dois inteiros e te dou o MDC, e peço para escrever o MDC como combinação linear dos dois inteiros, você precisa encontrar o x0 e o y0, esse método aí das divisões sucessivas, você faz ele ao contrário, aí você acha o x0 e o y0. É isso que ele vai mostrar aqui. Então, o processo das divisões sucessivas também serve para determinar o x0 e o y0 lá do nosso teorema de Bezout, que dê o MDC entre A e B. Vamos ilustrar o procedimento nesse mesmo 41 e no nosso 12. Para isso, aproveitemos as divisões sucessivas já feitas no exemplo anterior, né? Então, começaremos pela penúltima, etc, etc. Então, o que ele vai fazer aqui é assim. Bem, está aqui o 1, né? O MDC que você encontrou foi esse. Então, eu te digo que o MDC entre o 41 e o 12 é 1. O que é que você quer fazer? Você quer escrever 1 como sendo x0 vezes 41 mais y0 vezes 12. Você quer encontrar quem é o x0 e quem é o y0. Aí você faz como? Você faz assim. Você pega o número 1. Esse é o número 1. Aí quem é o número 1? O número 1, você pula duas aqui, ó. O número 1 é o 5 menos esse vezes esse. 2 vezes 2. O número 1, ele é o 5 menos esse vezes esse, tá? Ok. Mas aí quando você faz isso, aí você olha para esse 5 aqui e reescreve ele. Quem é o 5? Minto. Você olha para o 2. Tá? Ao invés de reescrever o 5, você reescreve o 2, né? Assim. Então, repito. Começa pelo 1, aí vai para o 2. Vamos reescrever o 2. Você tem então que o 1, ele é igual. O 5 eu vou repetir. Menos 2 vezes o 2. Aí quem é o 2? O 2 do mesmo jeito, né? Assim como o 1 era esse menos 2 vezes esse, o 2 vai ser esse menos 2 vezes esse. Então o 2 vai ser 12 menos 2 vezes 5. Tá? É isso aqui, tá? 1 é 5 menos 2 vezes 2, e ao mesmo tempo ele é 5 menos 12 menos 5 vezes 2. Ok? Aí, agora o que eu faço? Eu distribuo, né? Distribuo. Aí isso daqui fica assim. 1 igual a 5 menos 2 vezes 12. A gente não faz as contas, tá? A gente vai só fazendo, distribuindo mesmo. Aí, menos 2 vezes menos 2 vezes 5 vai dar mais 4 vezes 5. Quando você faz isso, quando você faz essa distribuição, você tem o quê? Você tem que o 5 aqui está uma vez e você tem que o 5 aqui está 4 vezes. Então, você tem 5 vezes 5 menos 2 vezes 12. Lembre-se, você quer encontrar uma coisa do tipo 1 igual a alguma coisa vezes 12 e alguma coisa vezes 41. O que você tem agora é um número vezes 5 e um número vezes 12. Então, vezes 12 já apareceu. Vezes 41 ainda não apareceu. Aí o que você faz? Você já usou o 1, já usou o 2. Agora você vai usar o 5. Quem é o 5? Do mesmo jeito que a gente fez assim, ó, pulou 1, né? Aí é esse menos esse vezes esse. Quem é o 5? O 5 é o 41 menos 3 vezes 12. Então você vai chegar aqui no lugar do 5, vai escrever assim. Vai ser 5 vezes. Aí quem é o 5? 5 é 41 menos 3 vezes 12. Você escreveu aqui, ó. 5 é 41 menos 3 vezes 12. Pronto. E o resto você repete. Menos 2 vezes 12. Veja que você já tem um cara multiplicando 12 e um cara multiplicando 41. Aí você vai descobrir
que vai acontecer, né? 5 vezes 41, beleza, já tem um múltiplo de 41 aqui. 5 vezes menos 3 dá menos 15, vezes 12. E eu tenho ainda menos 2 vezes 12. Então eu tenho que 1 vai ser 5 vezes 41. Menos 5 vezes 12 com menos 2 vezes 12 vai dar menos 17 vezes 12. Eita. 17 vezes 12. Note que eu encontrei, né? Eu queria encontrar um cara que multiplicasse 41, tá aqui ele, sim. E um cara que multiplicasse o 12, tá aqui ele, o menos 17. E o que é legal, né? Você pega uma calculadora e vê se isso dá 1 mesmo, né? Multiplica 5 vezes 41, multiplica 17 vezes 12 aqui. Multiplica 17 vezes 12. Subtrai esses dois resultados, isso tem que dar 1. Tá? Se for verdade. Então não tem como, se errar você vai descobrir se errou ou não. Veja, ele fez as mesmas contas aqui, encontrou o 5 aqui, ó. E encontrou o menos 17. Então, conclusão, 41x0, 12y0 igual a 1, se você pegar o x0 igual a 5 e pegar o y0 igual a menos 17. Você encontra os coeficientes de Bezout, aqueles dois coeficientes lá do teorema de Bezout, usando essa técnica. Bem legal. Bem, temos 20 minutinhos ainda. Vamos lá. 4.4. Os inteiros A e B dizem-se primos entre si se o MDC for 1. Eu já até afirmei isso, né? Que 4 e 12 são primos entre si. Ok. Aí, proposição 2. Para que os inteiros A e B sejam primos entre si, é necessário e suficiente que se possam encontrar x0 e y0 pertencendo a z, tais que isso aconteça, né? Ou seja, ele está dando uma espécie de recíproca do teorema de Bezout. O teorema de Bezout diz que se eu pegar os dois números e o MDC, eu consigo escrever o MDC como combinação linear dos dois números que eu peguei. Ele está dizendo a você agora que se o MDC, né, se eu encontrar esses dois números, fizer uma combinação linear que dá 1, é porque esses dois números são primos entre si, né? Ou seja, ao contrário, o teorema do Bezout garante que existe o x0 e y0. Eu estou afirmando que se o x0 e o y0 fizer uma combinação que dá 1, então esses caras são primos entre si. Não existe MDC maior. O MDC é 1 mesmo. Bem, aí vamos ver como é que ele demonstrou isso. Eu disse que era uma recíproca, não, né? É uma expansãozinha, é um detalhe a mais. Bem, então vamos lá. Para que os inteiros A e B sejam primos entre si, é necessário e suficiente que possamos encontrar esses dois, x0 e y0, tal que isso aconteça. Demonstração. Se A e B são primos entre si, então a proposição 1 garante a existência do par de x0 e y0 conforme enunciado. Então, ele diz que é suficiente, é necessário e suficiente, significa dizer se e somente se, tá? Ou seja, a gente poderia ter escrito isso assim. A e B são primos entre si, se e somente se existirem x0 e y0, tal que ax0 mais by0 seja igual a 1. Então, se eu considerar a hipótese de que A e B são primos entre si, se eu considerar essa hipótese, se isso for a minha hipótese, aí a proposição 1, ou seja, o teorema lá de Bezout, garante que existe o x0 e y0, tal que ax0 mais by0 é 1. Então, essa afirmação aqui, nesse sentido, né, nesse sentido da demonstração, ela é imediata, tá? Ela usa simplesmente a proposição 1. A proposição 1 garante que existe o x0 e y0 nessa condição. Então, a demonstração interessante é no sentido contrário. Qual é o sentido contrário? É que se acontecer de eu encontrar o x0 e y0, se existirem esses x0 e y0, tal que isso dá 1, então eles são primos entre si. Ou seja, em outras palavras, não vai existir um outro MDC para eu colocar aqui maior do que 1. Se eu encontrar um que dá 1, não tem condições. Se eu encontrar x0 e y0, que vai fazer com que isso seja 1, eu não vou encontrar outros dois números que façam com que isso seja maior.
tá certo? Não vou encontrar outros dois números que façam com que isso seja maior, a menos, claro, que múltiplos desse x0 e y0 aqui, porque eu posso multiplicar um cara aqui, multiplicar um cara aqui e multiplicar aqui, né? Claro, é evidente. Todos que eu encontrar serão múltiplos dele. Bem, vamos lá. Reciprocamente. Suponha que se possuam, que a gente possa encontrar x0 e y0 pertencendo a z, mas que isso acontece. Então, qualquer divisor de A e B é divisor de 1. Né? Então, se eu consigo escrever AX0 mais BY0 igual a 1, se eu tiver um cara que divide A, e esse mesmo cara também divide B, ele vai dividir essa parcela e vai dividir essa parcela. Se ele dividir essas duas parcelas, isso vai implicar que ele tem que dividir a soma. Então, ele vai ter que dividir o 1. Ora, mas D é um cara positivo, que o máximo divisor comum é positivo, maior ou igual a 0, mas o 0 não entra nessa brincadeira. Ele é um cara positivo e ele divide o 1. Quem pode ser esse D, né? Logo, únicos divisores comuns de A e B serão o 1 ou o menos 1. O D só pode ser o 1 ou o menos 1. De onde o máximo divisor comum de A e B é 1. Porque entre esses dois, o positivo que eu tenho é 1. Acabou. A demonstração é direta. A recíproca é mais interessante. O primeiro sentido é a proposição 1 quem garante. Aí vamos a um exemplo. Mostremos que dois números inteiros consecutivos são primos entre si. Então, se eu pegar dois números inteiros consecutivos, eu não tenho divisores comuns maiores do que 1. Né? Não tenho divisores comuns maiores do que 1. Ou seja, o máximo divisor comum entre 4 e 5 é 1. O máximo divisor comum entre 5 e 6 é 1. O máximo divisor comum entre 100 e 101 é 1. O máximo divisor comum entre 1502 e 1503 é 1. Tá? Dois números consecutivos inteiros, o máximo divisor comum é 1. É isso que ele vai mostrar aqui formalmente. Então ele chamou os dois números de n e n mais 1. Então se o A divide o n e o A dividir o n mais 1, então o A vai dividir a diferença. Né? Ele divide o n e divide o n mais 1, ele divide essa parcela e divide essa parcela. Se ele divide essas duas parcelas, ele divide a diferença. Ou seja, A mais 1 menos n mais 1 menos n, cai o n, né? Cai o n. Aí fica que o A divide 1. Portanto, o A é mais ou menos 1. Quer dizer, os únicos divisores comuns de n e n mais 1 são 1 e menos 1. De onde a gente conclui que o MDC entre os dois só pode ser 1. Outra maneira de chegar a essa conclusão é observar que vale a seguinte identidade de Bezout para os números considerados. Então, uma outra maneira, usando essa proposição, né, já que ela diz que se a gente encontrar a identidade de Bezout, então são primos entre si, se for primos entre si, encontra a identidade de Bezout. Aí ele vai e escreve uma combinação linear do n mais 1 com o n, colocando o número 1 para multiplicar o n mais 1 e colocando o número menos 1 para multiplicar o n, isso dá 1. Então, se você encontrou, é porque o n mais 1 e o n são primos entre si. Beleza. Corolário, ou seja, consequência, né? Corolário, vocês já devem ter visto com os outros professores e comigo também, que é uma consequência de um resultado dado. Então, uma consequência do que a gente falou agora é esse outro resultado. Se A e B são inteiros não simultaneamente nulos, e se D é o MDC entre A e B, então o MDC entre A dividido por D e B dividido por D é 1. Caramba! Então, olha só. Ele está dizendo que, por exemplo, a gente viu que o MDC entre 4 e 6 é 2. Então, se D é o MDC entre A e B, então o MDC entre 4 dividido por 2, que é o MDC entre A e B, e 6 dividido por 2, ele está dizendo que esse MDC é 1. Ou seja, ele está dizendo que o MDC
entre 2 e 3 é 1. E a gente acabou de ver que é verdade, porque um é consecutivo do outro. Tá? Ele diz que isso acontece sempre. Se você pegar, por exemplo, MDC, sei lá, o MDC entre, vamos pegar 8 e vamos pegar 15. Eita, 8 e 15 não dá, porque vou colocar entre 6 e 15. Porque aí o MDC é um pouquinho maior, né? 8 e 15 vai ser 1, eu acho. 8 e 15 são primos entre si. 6 e 15, para não ser primos entre si. Entre 6 e 15 é 3. Né? Porque o 6 não divide o 15 e não tem um divisor maior do que 3 para dividir o 6 que não seja o próprio 6. Então é o 3 o MDC entre eles dois. Então isso significa dizer que o MDC entre 6 dividido por 3, que dá 2, e 15 dividido por 3, que dá 5, o MDC é 1. Verdade. Certo? Então, a gente verificou aqui por exemplinhos que é verdade essa afirmação. Mas não está provado, né? Podia ser que tivesse algum par aqui que eu pegasse e falhasse. A demonstração tem que ser feita com as letrinhas, com raciocínio lógico. Bem, ele diz aqui que é só trabalhar com a identidade de bizu para A e B. Então, como o D ele é o MDC entre A e B, existem o X0 e o Y0. Tais que o AX0 mais o BY0 vai ser o D. Daí, dividindo ambos os membros por D, o que vai acontecer? Quando você dividir AX0, você vai dividir aqui por D, mais B sobre D Y0, e vai dividir o D por D, né? Divide todo mundo por D, e isso vai dar 1. E como o D divide o B, isso daqui é um número inteiro. Você encontrou um número inteiro para aqui. Como o D divide o A, isso daqui também é um número inteiro. E o que foi que a afirmação anterior disse? Que se eu encontrar um número inteiro, né? Se eu encontrar aqui um número inteiro, automaticamente eu vou estar encontrando um x0 vezes A aqui, e vou estar encontrando y0 vezes B, de tal maneira, vou estar encontrando um x0 vezes A sobre D, e um y0 vezes B sobre D, tal que essa combinação linear dá 1. E o que o resultado anterior diz? Que se eu encontrar, é porque eles são primos entre si. Portanto, A sobre D e B sobre D são primos entre si. Então, por causa da proposição, A sobre D e B sobre D são primos entre si, é a conclusão dele. Era o resultado que a gente queria. Proposição 3. Se A e B são inteiros primos entre si e A dividir o produto, então A divide C. Tá. Se A dividir um produto, então A divide os fatores. Ele colocou ali o C, poderia ter colocado o B, né? Se A divide BC, então A divide B e A divide C. Ou A divide C. Divide um ou divide o outro. Ele disse que divide o B, divide o C. Não é isso? Se A e B são primos entre si, então o A divide o BC. Mas veja, o A tem que ser primo com um dos dois. E pode acontecer do A dividir o produto, mas não dividir nenhum dos fatores, né? Pode acontecer, sim. O A dividir o produto, mas não dividir nenhum dos fatores. Vamos lá. Basta que esse A não seja primo com nenhum dos dois. Tá bom. Ele vai dividir o produto, mas eu não garanto que ele divide alguém. Tá? Estou afirmando que se eu tenho dois inteiros primos entre si, se ele dividir um produto, então ele vai dividir o C, já que ele é primo com o B. Então eu garanto que ele divide o outro. Tá bom? Se ele não for primo com o B, eu não garanto que ele vai dividir o outro. Tá, entendi. Então, por exemplo, eu sei que o 2, né, não é primo com o 4. Né? Não
não é primo com 4. O 2 divide o 4. Então, o 2 vai dividir o 4 vezes 5, mas o 2 ele não divide o 5. Ele não divide o 5. Porque ele não é primo com 4. Porém, eu não tenho como montar. Estou aqui com 2 e estou aqui com 5. E o 5 vai multiplicar um C qualquer aqui. Então, o 2 e o 5 são primos entre si. Então, para o 2 dividir um múltiplo de 5, ele tem que dividir o C. Tem que dividir esse, porque ele não divide esse, já que são primos entre si. Tá bom? Então, beleza. É isso que ele vai demonstrar aqui. Bem, devido à proposição anterior, já que A e B são primos entre si, eu consigo escrever uma combinação linear dando 1, né, para convenientes x0 e y0, é o que me garante o teorema de Bezout e a proposição anterior. Multiplicando-se os dois membros dessa igualdade por C, então você multiplica aqui por C, aqui por C, aqui por C. Aí você vai ter AC x0, BC y0 e C vezes 1 da C. Aí como A divide A, então A vai dividir essa parcela aqui. A divide A, então A divide a parcela ACX0. E como A divide BC, A divide também essa parcela aqui. Então ele divide a soma, portanto ele divide o C. Por hipótese, então, divide isso daqui. Logo, A divide a soma, ou seja, A divide C. Então, se o A divide o BC e ele é primo com o B, então ele obrigatoriamente divide o C, para demonstrar. Proposição 4. Depois da proposição 4, fica um monte de exercícios para vocês. Vou concluir nossa aula aqui na proposição 4. Sejam A e B inteiros, primos entre si. Se o A dividir o C e B dividir o C, então o AB divide o C. Então, se você tem que tanto A quanto o B dividem o C, então o produto do A vezes B também divide o C. É essa afirmação. Certo? Vamos pensar? Se você tem que 3 e 2 dividem 6. Mas aí fica muito simples, né? 3 divide 18. 3 divide 18 e 2 divide 18. Então, consequentemente, 3 vezes 2 divide 18. É isso que ele está afirmando. Se esse cara, o A, divide o C e se o B também divide o C, então o A vezes o B divide o C. Essa é a afirmação dele. Vamos verificar se tem um argumento lógico para isso. Consideremos uma identidade de Bezout para A e B. A e B são primos entre si. A e B são primos entre si. Então eu tenho que posso escrever identidade de Bezout com o MDC sendo 1. Aí multiplicando-se tudo por C, você tem AX0C, A e B Y0C, né? Ou C você coloca onde você quiser, e C vezes 1C. A divide A e A divide B. Então o A divide isso daqui, porque ele divide o A, e o A divide isso daqui, porque ele divide o B. Perdão. O A divide o A, então ele divide isso, e o B divide o C. Então A, B divide a C. Deixa eu ver. Isso é uma bobagem, né? Deixa eu corrigir. A divide A e B divide C. Então AB divide AC. É fácil de ver isso? Bem, A divide A, né? Por quê? Porque A é A vezes 1. O A divide o A. E o B divide o C. O B divide o C. Significa dizer que o B é um certo quociente vezes C. Aí, como é que fica o AC? Multiplica esses dois, né? Já que são iguais, você tem que o AB é igual. Eu vou escrever assim: A vezes C vezes Q vezes 1. Estou multiplicando esses dois, só que eu estou separando o AC.
Então, conclusão, AB é igual a AC vezes Q. Então, isso significa dizer que que AC e AB divide AC. Era o contrário, não, que eu deveria escrever isso? Deixa eu ver. AB divide AC. Significa dizer que AB dividir AC seria interessante que eu tivesse o AC e um produto. O AB. O A divide o A se escreve assim, o B divide o C se escreve assim. E eu quero concluir que o AB divide o AC. Significa dizer que o AC ele é igual ao AB vezes alguma coisa, né? É isso que eu quero concluir. Tá. Mas basta que eu escreva isso ao contrário e fique evidente, né? Basta escrever isso assim. Basta escrever Q vezes C igual a B, né? Porque já que o B divide o C, então o C, escreva ao contrário. O C é igual a B vezes Q. Eu acho que escrevi mal, né? Agora tá certo. O B dividir o C significa dizer que o C é um múltiplo do B. Isso. Tinha escrito errado. Agora tá certo. AC, então, é igual a BQ. Então, de fato, o AB divide o AC. Eu tinha escrito isso aqui ao contrário, né? Tinha escrito B igual a QC. E é C igual a QB. Bem, está corrigido. Beleza. Então, de fato, se A divide A e B divide C, então AB divide AC. E, portanto, se o AB divide o AC, ele divide o ACX0. Então, AB divide isso daqui. O AB divide isso aqui. Aí, de maneira análoga, demonstra-se que AB divide esse, né? Por quê? Porque se o A divide o A é igual a vezes 1, e o B divide o C, então o C é igual a B vezes Q, e eu quero mostrar que o AB divide o AC, quero mostrar que o AB divide o BC X0. Perdão, BCY0. O fato do B dividir o C me garante como é que eu concluo isso, né? E portanto a B divide isso daqui eu concluí, eu quero concluir isso aqui. Por que o AB divide o BCY0? De maneira análoga, como dizer. Eu tenho que o A divide o C, por hipótese aqui, ó. A divide C e B divide C, né? Então eu tenho também que o A divide o C. Então eu tenho que o A é igual ao C vezes um Q1. E eu tenho que o C é um B vezes um Q2. E eu quero concluir que o AB divide o AC. Aí eu posso escrever isso ao contrário, né? Eu posso escrever BQ2 igual a C. Só para olhar assim, olho para essas duas aqui. Aí eu quero mostrar que o AB divide o BC, aí eu agora faço o produto, né? Faço o produto. Dá para ser com essas duas ou é melhor usar essas daqui? Às vezes os raciocínios ficam complicados, né? Deixa eu só concluir essa ideia. Só falta essa.
tem de maneira análoga, eu quero mostrar que o AB divide essa outra parcela. Ele já divide isso, já mostrei. Basta mostrar que o AB divide isso para poder concluir que o AB vai dividir o C, né? E aí o que eu tenho, as informações que eu tenho eu posso usar o fato de que o B divide o B, né? E eu uso o fato de que o A divide o C. Vamos ver se agora fica melhor. A divide C e B divide o B, né? Porque já que ele usou A divide A, talvez usando B divide B eu fique com uma situação melhor aqui. Isso significa dizer que o C ele é igual a um Q vezes A, né? Enquanto que o B eu posso olhar como sendo B vezes 1. Vamos ver se agora fica bonitinho. Eu quero que o AB divida o BCY0. Funciona? Funciona, né? Porque eu vou ter B vezes C igual a vezes B vezes Q. Pronto, agora resolveu, né? A vezes B vezes Q dá o BC. Portanto, o AB ele vai dividir o BC. E se ele divide o BC, ele divide o BCY0. Pronto, era isso. Era olhar o B como sendo B vezes 1. De fato, é análogo, como ele diz. E está resolvido, né? Se o AB divide esse e o AB também divide esse, então ele divide o C, que era o que a gente queria mostrar. Tá? Agora, só uma observaçãozinha final. Ele está exigindo ali que o A e o B sejam primos entre si, né? Ele está exigindo que A e B inteiros primos entre si. Isso significa dizer que se eu tiver dois números que não são primos entre si, eu posso ter os dois dividindo o mesmo número e o produto não, né? Vamos voltar para o nosso 4 e 6. A gente tem que o MDC do 4 e do 6 é 2. Ou seja, esses caras não são primos entre si. Mas a gente pode pegar múltiplos do 4 e do 6, por exemplo, o 12, né? O 12. Mas aí 4 vezes Então você tem que o 4 divide o 12 e você tem que o 6 divide o 12. Então o A divide o C e o B divide o C. Aí eu estou afirmando aqui que o AB divide o C. Mas o produto 4 vezes 6 dá 24. E ele não divide, claro, o 12 porque ele deu maior. Então, se A divide C e B divide C, não implica que o AB divide o C. É preciso que eles sejam primos entre si. Se não forem primos entre si, o AB não obrigatoriamente divide o C. Ok? Então, é importante isso, tá? Tá lá no meio de uma conta qualquer, aí você tem que um número divide um outro e o segundo número divide o mesmo, né? O A divide o C, o B divide o C. Aí você pensa, o produto de A vezes B vai dividir o C. Não, não obrigatoriamente. É preciso que o A e o B sejam primos entre si. Bem, deixe terminar a nossa gravação e aí me despedir de vocês ou ver se tem alguma pergunta.